Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tá correndo. Já estamos no Shabbat. Tá certo. O tempo final está chegando, né? É verdade. Maranata. Vem, Senhor. O mundo está terrível, mas em breve nós veremos a glória do Senhor. Amém? Estamos animados? É verdade. Nós estamos na Paraxá Kitetse, quando saíres, que é a 50ª porção semanal do ano de 5.784 e do ano comum, né, do ano 2024. Essa Paraxá que você leu vai de Devarim 21:10 a 25:19. Haftará, que é a porção dos profetas, é Isaías 54:1 a 10. E a porção Brit Hadashah, da Nova Aliança, João 12:1 a 50. Vou repetir, acredito que todos leram. Vamos escolher alguém para ministrar. Todo mundo leu? Vou fechar o olho e vou contar. Amém? Eu quero comentar a respeito do Brit Hadashah. E hoje eu quero falar de um clamor de Yeshua que ele fez nessa paraxá. Um versículo pequeno, não grande, mas é extremamente importante. Eu não sei se você sabe o que é clamor. Clamor é dizer em voz alta, ou em alta voz. Fica mais bonito, né? É gritar. Clamar é gritar. Pois o que se está falando no clamor é urgente. Quando você está com um problema urgente e você vai para casa orar, você às vezes grita, não é? Quando Pedro foi preso, a congregação se juntou, clamou, gritou a Deus para a libertação. Lembra? E Yeshua aqui vai fazer um clamor. E isso é importante e é urgente. Porque senão a Bíblia não diria que ele clamou. Veja lá em João 12, versículo 44. Que diz assim: clamou Yeshua dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Eita. Isso é importante. Há urgência em compreender isso. Por isso Yeshua gritou. Presta atenção. Muitos ainda não entenderam isso. Mas o que é urgente em compreender que Yeshua gritou? É urgente que todos compreendam que Yud Reva Verê, o Pai, o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, é quem está por trás de toda a obra de salvação executada por Yeshua, desde introduzi-lo na terra, nascido de mulher, debaixo da lei, até sua morte na cruz e sua ressurreição. Quem está envolvido nisso, quem está por trás dessa obra, é o Pai. E Yeshua está querendo que todos entendam, por isso ele está gritando. E até hoje muitos não compreendem isso. Muitos não fazem nem menção do Pai. Ou muitos acham que Yeshua é o Pai. Yeshua está enfatizando a profunda conexão entre ele e o Pai. Ele quer que as pessoas entendam que acreditar nele é, na verdade, acreditar em Yud Reva, o Pai, quem o enviou.
É por isso que está escrito lá em João 5:23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha que coisa, olha que conexão entre ele e o Pai. Isso reforça a ideia de que Yeshua é o representante do Criador de Yud-Heh-Vav-Heh na terra e entre todas as nações da terra, e que suas palavras e ações são diretamente ligadas à vontade do Pai. Yeshua nunca disse assim: eu vim fazer a minha própria vontade. Ele sempre disse: eu vim fazer a vontade do Pai que está no céu. Você não sabe nem qual era a vontade do Filho. Ele só expressa uma vez a vontade dele, e essa vontade dele que ele expressa é por amor a nós, porque ele diz: Pai, peço-lhe que aonde eu estiver, eles também estejam comigo, para que vejam que tu me amou antes da fundação do mundo. Olha que coisa. A única vez que ele mostrou e expressou uma vontade própria foi para nos abençoar, para que nós estejamos sempre com ele. Ele está ligado intimamente ao Pai, e que por meio de Yeshua passamos a crer, a colocar nossa fé, sabe aonde? Em Yud-Heh-Vav-Heh, o Pai. Você quer ver? Vamos lá em 1 Pedro 1:19 a 21. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Mashiach, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em quem? No Pai. Você creu no Pai por causa de quem? Yeshua, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em quem? No Pai. Aí está a palavra Deus, mas o original é Yud-Heh-Vav-Heh, é o Pai. E Yeshua continua a clamar em João 12:45, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Olha que coisa. Isso confunde muita gente, não confunde? Nós somos visuais, somos ou não somos? A gente tem curiosidade de quê? De ver. Se você estiver num lugar, tiver outra pessoa no quarto falando, você está ouvindo a voz dela, mas você tem curiosidade de saber quem? Você tem curiosidade de? Nós somos visuais, ou seja, temos a tendência de processar e compreender informações de maneira mais eficaz através da imagem e de elementos visuais. Lembra de Moisés no monte? Pai, mostra-me. O que ele está querendo? Ver. Porque somos visuais. Logo, todos nós temos a vontade de ver e conhecer o Pai. Quem não tem aí? O Pai e o Filho, né? Com a glória dele todo. Nós vamos ver. Daniel viu o ancião de dias e viu um semelhante a filho do homem chegar e receber o reino. O ancião de dias é o Pai e o semelhante a filho de homem é Yeshua, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não sei se ele tinha discernimento de quem era o filho do homem, que eu acho que não tinha, porque ele foi nos revelado na plenitude dos tempos por amor a vós, não é? Então nós somos visuais, nós queremos ver. Logo, todos nós temos a vontade de ver e conhecer o Pai. E com o discípulo Filipe, não foi diferente. O que ele pediu?
Está errado? Não. Você ia pedir? Você só não ia esperar essa resposta que Yeshua deu. Mas que você ia pedir, que eu ia pedir, também iria. Veja em João 14, de 8 a 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Yeshua: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Eita. O que você entende aqui? Você sabe que esse texto confunde muita gente. Mas sabe por que Yeshua está respondendo assim? Quem me viu a mim, viu o Pai? Essa resposta dele é ligada, sabe a quê? A Gênesis. Sabe que texto em Gênesis? 1, de 26 a 27. Olha só. E disse Elohim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Elohim, o homem à sua imagem. A imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. Não é homem e mulher, é macho e fêmea os criou, no original em hebraico. Quando ele fala façamos o homem, este façamos é na realidade o pai, Yud Revav, falando com o filho, que na época não era revelado ao homem, não é? O homem ainda não existia, mas mesmo depois, Yeshua não foi revelado, só na plenitude dos tempos, que nós já passamos da plenitude dos tempos. Eu não sei se você sabe, plenitude é o máximo. Depois de plenitude vem o quê? Então nós estamos em direção ao fim. Amém? Então, na plenitude dos tempos, esse façamos, ninguém sabia quem era, mas antes da plenitude dos tempos, mas agora nós já sabemos. Era Yeshua e o Pai falando com o Filho, não é? O Pai está comunicando ao Filho que ele iria criar o homem à imagem e semelhança dele. Concorda? Então, aquele homem de pó da terra que ele criou era a imagem e semelhança do Pai e do Filho. Então, Adão era o resplendor da glória de Deus na face da terra. Ele era a glória de Deus. Mas ele perdeu. Perdeu ou não perdeu? A única diferença de Adão para Deus é que Adão era do pó da terra, era de outra natureza. Ora, se o primeiro homem foi criado à imagem e semelhança de Elohim, e depois da queda o homem perdeu a semelhança com ele, então no princípio da restauração deste mesmo homem, Elohim envia seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, à sua imagem e semelhança. Amém? Porque ele vai recriar, vamos dizer assim, o homem. Então, se ele vai recriar o homem, a sua imagem e semelhança, então ele tem que gerar um último Adão, que é a imagem e semelhança dele. Daí Yeshua falar: tem me visto há tanto tempo e não tem me conhecido? Porque Yeshua é o resplendor da glória do Deus invisível. É a mesma coisa de Adão. Só que agora o último Adão, por isso que é o último, não vai ter outro. Não é o segundo, como muitos dizem. É o último, não terá outro. E nós teremos que ser conformado à imagem desse Adão, que é o Filho do Deus vivo, para que se cumpra espiritualmente a mesma coisa que ele fez no princípio. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança.
Senão não estava certo. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós perdemos. Agora, para ele fazer de novo, o filho tem que vir, e o filho é a imagem e semelhança dele, para nos gerar a imagem e semelhança deles, do pai e do filho. Com uma diferença. Agora, ele vai nos transmitir a sua própria natureza. Não seremos mais de pó. Por isso está escrito: carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, no princípio da restauração de todas as coisas, Elohim envia seu filho nascido de mulher, debaixo da lei, a sua imagem e semelhança. Por isso está escrito em Colossenses 1, 13 a 15. Olha o que está escrito lá, ó. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, a salvação, a saber, a remissão dos pecados. Olha, nós não temos mais pecados, nós não temos mais acusação sobre nós, por causa de Yeshua. Agora, olha o que a palavra fala: o qual é a imagem do Deus invisível. É claro que ele tem que ser a imagem do Deus invisível para acontecer a mesma coisa que aconteceu em Gênesis, para que Deus possa dizer: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Sabe por quê? Nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Ela cumpre para o que ela saiu. Ela saiu lá no início. O homem se desviou, mas ela vem se cumprir agora naqueles que creem que Yeshua HaMashiach é o Filho de Deus. Veja também como está escrito em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, são os demônios, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho na glória do Mashiach, o qual é a imagem de Deus. Olha aí, ó. Veja também em Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Aí, ó, resplendor da sua glória e a expressa imagem de seu ser. Yeshua é a expressa imagem do Pai. Porque senão a palavra de Deus não estava certa. Façamos um homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Quem é a majestade nas alturas? É o Pai. Yeshua é chamado na palavra de Elohim de último Adão. Você quer ver? Veja em 1 Coríntios 15, 45 a 49. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, Yeshua, que você já sabe, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Ó, depois o espiritual. O primeiro homem sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Ó, se eu sou da terra, o meu corpo é da terra. Se eu sou do céu, o meu corpo é espiritual. Por isso ele vai falar uma coisa aqui interessante. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Glória a Deus. Então,
O que está acontecendo conosco é a mesma coisa que Deus fez lá em Gênesis. Façamos um homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Que coisa tremenda. Ainda que nós tenhamos perdido a semelhança de Deus, a palavra de Deus continuou valendo por milênios e milênios, que nós seremos a imagem, a semelhança do Deus Altíssimo e do seu Filho. Ninguém pode barrerar, ninguém pode impedir isso, porque a palavra de Deus já foi falada lá no princípio. E ela se cumprirá sobre nossas vidas. Então, o último Adão, que é Yeshua, veio com a imagem e semelhança de Yud-Heh-Vav-Heh para nos devolver a imagem e semelhança de Yud-Heh-Vav-Heh perdida pelo primeiro Adão. Foi ele que perdeu e nos transmitiu essa perda. Mas a palavra de Deus não foi invalidada. Então ela se cumprirá em nós. Glória a Deus, meu irmão. Você não está feliz, não? Eu fiquei muito feliz. Glória a Deus. Então aparece o último Adão e ele vai nos dar agora, além de sermos semelhantes a Deus, como foi o primeiro Adão, que é a prefiguração do último Adão, ele vai nos dar uma coisa a mais. Antes, nós éramos terreno, agora seremos da natureza divina. Por isso poderemos vê-lo face a face. Nós não queremos ver? Então aí sim nós poderemos vê-los face a face. Só que agora não teremos mais a imagem do terreno, mas sim a imagem do celestial. Nosso corpo será de natureza espiritual. E como ele tem feito isso? Sabe como ele deu início a esse processo? Veja em João 1, 11 e 13. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você agora é gerada nova criatura pela vontade do Pai. Você nasce do alto, como o Yeshua falou, e eles insistem em traduzir, que é nascer de novo. Nasce do alto, da vontade do Pai, porque nós primeiros nascemos da vontade do varão, porque nosso pai, nossa mãe tiveram relação sexual por sua vontade e nós nascemos. Então, antes nós nascemos pela vontade da carne, mas agora já não teve mais a carne envolvida. Nós estamos sendo gerados filhos de Deus porque cremos em Yeshua HaMashiach como sendo filho de Deus. Daí o Pai nos gera por meio dele o quê? Filhos dele. E se filhos, somos a imagem e a semelhança do Pai e do Filho. Ou seja, nós, gerados filhos de Yud-Heh-Vav-Heh, por essa maravilha de crer em Yeshua HaMashiach. Por isso está escrito que nós que cremos recebemos o espírito de adoção. Olha só, nós não éramos de Deus, fomos adotados como filhos por meio de Yeshua HaMashiach. Romanos 8, 14, 15, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos. Não é Abba, Pai, né? Porque ele traduziu uma parte e a outra não. Abba, porque Abba é pai em aramaico. A Av é pai em hebraico, tá? Então aqui seria paizinho, uma coisa assim, eles botaram Abba, pai. Já vimos o significado de clamor, que é dizer em voz alta e gritar, pois o que se está falando no clamor é urgente. É urgente que você saiba que nós fomos gerados por meio de Yeshua, filhos de Yud-Heh-Vav-Heh, o Criador, com sua imagem e semelhança, uma nova criatura. E futuramente teremos também sua natureza.
E agora, como novas criaturas geradas em Yeshua, passamos a ter uma capacidade que Adão perdeu. Sabe de quê? De imitar a Deus. Você quer ver? Veja em Efésios 5, de 1 a 2. Sede, pois, imitadores de Yud Revavirê, como filhos amados, e andai em amor, como Machia também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Yud Revavirê em cheiro suave. Então nós passamos a ter a capacidade de imitar o nosso Pai Celestial. E se você perceber, o filho quer imitar o pai. Amém? Sem falar nada, olhando, ele imita, não é? Ele aprende a andar, ele aprende às vezes a gostar das mesmas coisas que o pai gosta. Quando nós somos gerados em Yeshua como filho de Deus, voltamos a ter a capacidade de imitar a Deus como filhos amados. Adão tinha, porque Adão era o resplendor da glória de Deus, mas perdeu por causa do pecado e transmitiu essa perda para todos nós. E você quer saber quando esse processo se completará? A Bíblia já mostra. Veja lá em 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Vou traduzir. Nem todos vamos morrer, viu, gente? É isso que ele quer dizer. Nem todos morrerão, mas todos seremos transformados. Ou seja, nós temos um corpo animal e teremos um corpo espiritual, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do último shofar. Qual é o último shofar? É o sétimo. Então, no sétimo, Yeshua volta. No sétimo, nós seremos transformados. Porque o shofar soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Incorruptível é de natureza espiritual, porque o espiritual não envelhece, não se corrompe. Então, se nós vamos ressuscitar incorruptíveis, é porque o nosso corpo será de natureza espiritual. E nós seremos transformados. Quem estiver vivo vai ser transformado num piscar de olhos. Porque é necessário que isso que é corruptível, a carne, se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí sim, aí nós podemos dizer, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. E aí vai acontecer uma coisa que muitos não entendem, que eu nem coloquei aqui, porque tem muita gente que não entende. Se não me engano, está no Salmo 86. E nós seremos Elohim, filhos do Altíssimo. Esse salmo, por isso muita gente não entende, esse salmo se cumprirá no sétimo shofar, quando formos ressurretos e transformados à estatura de varão perfeito e nos encontraremos com Yeshua e reinaremos em Jerusalém por 1000 anos para a glória de Yud Revavirê, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém. Shabbat Shalom. É tremendo. Agora você vê aquela palavra, façamos um homem, a sua imagem, a nossa semelhança, vai se cumprir. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Você pensa que ela não está cumprindo, ela está se cumprindo sim. E ela vai se cumprir na sua totalidade no sétimo shofar. Amém? Isso é maravilhoso. E essa é a nossa esperança. Temos que falar muito disso. Porque poucos sabem a
respeito disso. Inclusive não gostam nem de falar desse Salmo 86. Quer ver?